paz do Senhor Jesus, igreja. Nós estamos com a Bíblia aberta em Atos capítulo 15. Já encontraram o texto? Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim aos irmãos: se vos não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a convenção dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciava quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. E alguns, porém, da seita dos fariseus, presta atenção, da seita dos fariseus que tinha convertido, se levantaram, que tinha crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los, circuncidá-los, e mandava-lhes que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Amém? Levante as mãos, diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que a tua palavra é a verdade, e é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Amém. Senta, meus amados, senta em nome de Jesus. Bendito o nome do Senhor. Eu creio na vitória. Irmãos, havia, portanto, muitos novos convertidos em Jerusalém, que após a sua convenção, após Deus salvá-los, pessoas de todas as crenças, cada um partiu para a sua região e levando consigo a mensagem do Evangelho. Porém, há aqueles que ainda seguravam em determinados princípios. É muito comum entre nós, por exemplo, hoje, pessoas que são crentes, aceitaram a Cristo, mas ainda falta libertar de algumas amarras que eles ainda não tiveram oportunidade de conhecimento da verdade. Eu vou dar um exemplo. Eu conheci um cidadão chamado Valdeci Vieira. Ele era torcedor de um time de futebol. Ele se converteu ao Senhor, mas ele ainda guardava no guarda-roupa uma camisa do time dele, que era um time do coração. Ele era crente, mas a camisa estava guardada. Era um, como é que chama? Um amuleto que ele tinha. Até o dia que o Senhor falou com ele que era para ele fazer uma limpeza em casa. Quem está entendendo, diga amém. Tem alguma coisa a ver com a salvação? São coisas assim que a gente precisa ir rompendo esses laços. Ele libertou da camisa, rasgou, jogou fora. Nós temos hoje, por exemplo, muitos crentes que têm amuletos ainda. Você quer um exemplo? Eu já vi isso, eu estou falando que eu já vi. Atrás da porta da casa, uma ferradura para dar sorte.
Se ferradura desse sorte, não estaria no pé do cavalo. Mas, enfim. Alguém já viu isso? Quem já viu? Pessoas, por exemplo, eu vou dar outro exemplo, que não passa debaixo da escada. Pessoas que têm medo do gato preto quando... Oh, meu Deus do céu. Quem já viu isso? Vocês já viram? São coisas que você ainda é crente, mas não se libertou. Alguém lembra de algo mais assim? Pé de coelho, o irmão está falando. Levantar com o pé esquerdo. Irmão, eu não posso levantar com o pé esquerdo. Eu tenho que levantar com o pé direito. Engraçado. Levanta com os dois pés e a cabeça. Então tem pessoas que vêm para o Evangelho e traz ainda aquelas marcas da velha visão, da tradição enganosa, errada que viveu. Infelizmente. Há muitos crentes que, não sei se eu falo, há muitos crentes que dizem assim, aí você fala alguma coisa para ele e diz, Nossa Senhora, mas já falou. Ele fica com a Nossa Senhora na cabeça e no coração. Meu irmão, crente não tem mais Nossa Senhora. Crente agora é nosso Salvador Jesus. Mas são raízes de coisas velhas. A pessoa não vive mais isso, mas ele ainda está arraigado no coração esses princípios. Quem entendeu, diga amém. Então, aqueles irmãos que se converteram, eles ainda traziam consigo a tradição de Moisés. E uma das tradições de Moisés, que começou desde lá do Velho Testamento, desde a era abraâmica lá, desde quando Abraão, como é que chama? Não foi da lei, não. Abraão foi um patriarca que viveu, e eles tinham um pacto com Deus, era um princípio, era uma, digamos assim, uma aliança que era feita através de uma cirurgia que hoje nós chamamos de fimose, mas que lá era conhecida como circuncisão. Todo macho nascido em casa porque era filhos, nascido em casa, era circuncidado ao 8º dia. E essa circuncisão, muitas vezes, era feita de uma forma muito rudimentar, era feito com pedra. Aí alguém vai dizer, o que é isso, pastor? Chega em casa, conversa com o dicionário, ou com os mais velhos, eles vão te orientar, tá bom? É porque o tempo não permite nós. Mas era a fimose, que isso viveu na família de Abraão, os nascidos em casa, depois estendeu aos servos de Abraão. Todo macho nascido na casa de Abraão era circuncidado ao 8º dia. Portanto, havia esse princípio, e depois, mais tarde, Moisés trouxe esse princípio para a lei, e a lei, portanto, veio confirmando isso. Eu não vou ler, por exemplo, Êxodo capítulo 12, você chega em casa, lê o versículo 43 a seguir. Então, isso foi confirmado na lei. O que o Evangelho do Senhor traz nesse sentido? Aí você vai abrir a Bíblia no livro de Colossenses, eu só vou mostrar isso, Colossenses 2, versículo 11. Olha o que Paulo vai dizer, Colossenses 2, 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Amém?
Então Paulo está dizendo o seguinte, que agora quem nos circuncidou foi Jesus, circuncidou o nosso coração. Romanos, Paulo vai falar sobre isso também. Mas o meu assunto não é circuncisão. Eu só estou mostrando para os irmãos que quem aprendeu isso na era da igreja cristã, sob a tutela da lei ainda, eles guardavam isso com muito cuidado. Aceitaram a Cristo como Salvador, sem muita instrução, eles foram embora. E aonde eles chegavam, eles pregavam o seguinte, que era necessário servir a Cristo sem esquecer da circuncisão. Aí, meu irmão, houve uma contenda danada. Aí houve problema, porque os irmãos partiram para cima. Aí o versículo 1 diz, do capítulo 15, ó. Então alguns que tinham descido da Judeia, ensinava assim aos irmãos, se vos não circuncidardes, conforme o uso da lei de Moisés, não podereis salvar-vos. No versículo 2, aparece ali, homens que tinham saído de Jerusalém, no caso aqui era Paulo e Barnabé, homens que já tinham uma vida experimentada no Evangelho, eram apóstolos. E eles chegaram lá, e quando viu isso, eles começaram a contender com os irmãos. Vamos lá? Tendo tido Paulo e Barnabé, pequena discussão e contenda contra eles. O que Paulo e Barnabé dizia? Não, vocês estão errados. A circuncisão é coisa da lei. A morte de Cristo já encerrou isso. Nós agora vivemos o tempo da graça. Irmãos, isso já estava tão arraigado no coração daquele povo que aí ninguém aceitava. Criou uma contenda, uma discussão. E essa discussão não se resolvia entre eles. O que fizeram? A igreja chamou a Paulo e a Barnabé e um grupo daqueles que estava contendendo e partes da igreja disse, vamos resolver esse problema, sabe aonde? Lá em Jerusalém. Vamos aos apóstolos. Versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, aos anciões sobre aquela questão. E lá foram eles. Agora, presta atenção. Havia uma discussão? Havia. Havia um desentendimento? Havia. Mas havia guerra? Não. Não. Os irmãos subiram para Jerusalém. Agora, olha o que mais me impressionou no versículo 3. E eles sendo acompanhados pela igreja. Então, foram todo mundo juntos. Acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a convenção dos gentios e dava com grande alegria testemunho do que Deus fazia entre os irmãos. Não sei se você está entendendo. Jerusalém, digamos, seja São Paulo. Eles saíram de Curitiba para São Paulo, passando por cidade, contando para os irmãos o que Deus estava fazendo. Havia alegria, os irmãos regozijavam. E eles levaram o problema. Aí o versículo 4 vai dizer, e quando chegamos em Jerusalém, fomos recebidos pela igreja. Eles saíram com a igreja de onde estava e foi recebido com a igreja de Jerusalém. Vocês estão entendendo isso? A igreja de lá recebeu a igreja daqui. E e a igreja de Jerusalém recebeu eles, os apóstolos e os anciões, e anunciava quão grandes coisas Deus tinha feito entre eles. Amém? Agora vamos ao versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham convertido, esses eram os que traziam os problemas. Os que
da seita dos fariseus, que havia crido, que havia convertido, ainda mantinha a ideia da circuncisão. E aí o texto vai dizer assim, ó, e se levantaram dizendo que era mister circuncidar. Eles disseram, não, nós não cremos na fé desta forma. É a mesma questão da guarda do sábado. Vai guardar o sábado ou não? Para mim, nós temos que guardar o sábado. Quem concorda, diga amém. E os outros não concordam? Não? O que vocês fazem no sábado? Peca? Eu guardo o sábado. Eu guardo o domingo. Eu guardo a segunda. Eu guardo a terça. Porque todos os dias são santos para o Senhor. A Bíblia diz que quem faz diferença de dia para o Senhor, faz. Todos os dias são iguais perante o Senhor. Então, para mim, agora, eu não tenho o sábado como maior. Se nós temos algum dia que nós chamaríamos de maior, seria o dia 1º da semana. Alguém sabe qual é o dia 1º da semana? É o domingo, o dia que Jesus ressuscitou. Aleluia! Aí alguém vai dizer, pastor, e por que puseram o nome de domingo? Pois é, podia ter posto o nome de domingo, podia ser o Joaquim, podia ser o Domingo, podia ser o Antônio, mas puseram domingo, amém, que fica o domingo, mas é o 1º dia e é o dia da ressurreição do Salvador. E eu creio nisso e guardo isso no meu coração. O dia da ressurreição. Por isso, irmãos, é um dia em que nós devemos estar glorificando a Deus na igreja, porque esse dia foi o dia mais marcante para a nossa vida cristã. Jesus ressuscitou no 1º dia. Ele não está mais morto. Ele vive. Aleluia. O verso 6. Congregaram, pois, os apóstolos. Aí houve uma reunião dos apóstolos para discutir o assunto. Nada, meus amados, de goela abaixo. Não tem esse negócio. Cada um, você tem um ponto de vista, diverge por alguma razão, espere o tempo certo do Senhor para que ele seja dirimido e que você tenha paz com Deus. Há muitas pessoas que criam um ambiente de discussão, como se isso fosse alguma coisa, né? Eu não me apego a isso. Eu entendo que Jesus morreu por mim e que ele ressuscitou e que ele vai voltar. E ele mandou que eu guardasse a sua palavra. Ele mandou que eu me redimisse deste mundo de pecado. E ele vai me levar para lá. E eu creio. Aí então, congregando os apóstolos, no verso 6, levanta entre eles um dos principais lá dos apóstolos, que era o irmão Pedro, verso 7. E havendo grande contenda, aí houve discussão. Os homens que subiram da circuncisão, junto, houve uma contenda. Mas eles estavam ali para resolver essa demanda. É natural. Alguém vai dizer, meu Deus, no meio dos crentes. Meu irmão, nós precisamos resolver determinada situação. O errado é você colocar isso introjetando no seu coração e deixar Jesus por causa disso. Isso aí está errado. Quem está entendendo, diga amém. Coloca um certo sentimento
e depois larga o Senhor Jesus, porque só você está certo e mais ninguém. Só você. Você guardou isso, todo mundo está errado. Você é a pessoa certa. E eu vou largar a igreja porque eu sou certo e todo mundo está errado. E aí o diabo põe uma raiz maligna no seu coração e você larga a fé no Senhor Jesus. Então, para que essas discussões? Para resolver, para dirimir certas dúvidas. Aí o apóstolo Pedro, no verso 7, e havendo grande contenda entre eles, Pedro levantou entre eles e disse: bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós. Pedro está falando com os gentios, falando para aquele grupo. Há muito tempo Deus me elegeu, portanto, eu fui chamado como apóstolo dos gentios. E ele vai falar o que mais? Para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então, gentio, agora vocês me ouçam, disse Pedro, porque eu vou tirar a dúvida de vocês. O versículo 8. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ele está falando vocês gentios e a nós judeus, porque Pedro era judeu. Então ele disse: olha, Deus me elegeu entre os gentios e ele deu o Espírito Santo, tanto para nós judeus como para vocês gentios. E não fez diferença em alguma entre eles e nós, purificando seus corações, não mais pela circuncisão, mas pela fé. Ele prossegue. Ao versículo 10, você vê o que é o consenso. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre ele uma cerviz que os discípulos, que nem nós e os discípulos, e um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? O que Pedro está falando? O jugo da circuncisão, ele era tão pesado que ninguém carregou, ninguém suportou, ninguém tinha estrutura para suportar aquele jugo, que era o jugo da lei, que viviam debaixo dela. Nem nós e nem nossos pais suportaram ou suportam. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou. Até então havia um burburinho. Aí todo mundo calou. Verso 12. Então toda a multidão se calou e entrou agora falando Barnabé e Paulo. E contava quão grandes sinais e prodígios Deus fez no meio deles, entre os gentios. Sabe o que Paulo e Barnabé, judeu, agora pregando, sabe o que eles diziam? Irmãos, vamos parar com essa discussão. Nós somos testemunha do que Deus está fazendo entre os gentios. Nós somos testemunha. Nós estávamos lá. Deus não fez acepção de nada. Aí ele prossegue no versículo 13. E havendo-se eles calado, Tiago agora, a palavra com Tiago. Falou primeiro Pedro, depois fala Barnabé e Paulo. Agora quem entra com a palavra foi um dos apóstolos. Olha o que Tiago vai falar. Varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Olha o conhecimento desses homens. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Ele toma agora o testemunho dos profetas. Depois disso, aqui ele volta para a palavra que profetizou Davi. Voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo.
para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidos desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenha das contaminações, dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem cada dia a quem pregue. Cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões e toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los, Barnabé e Paulo, a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Qual foi a tônica do assunto, da reunião? Está tudo errado. Vocês têm que entender que Deus já fez essa promessa. Não tem mais esse negócio de circuncisão. Nós vivemos agora a graça. É o tempo da graça. E eles propuseram fazer uma carta. Escrever uma carta. Mas a carta, quem levaria não era apenas Paulo e Barnabé. Nós vamos tirar de entre nós 2 homens, cujo testemunho é conhecido. O nome dele é Judas e Silas. Varões distintos entre os irmãos. Verso 23. Por intermédio deles escreveram a seguinte carta: aos apóstolos e os anciões e aos irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão na Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Esse era o cabeçalho da carta. Porquanto ouvimos que alguns que saíram de entre nós vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Quem está entendendo? Alguém pegou alguma coisa ali e levou para frente, como se fosse um mandamento. E quando eles disseram, não, ninguém pregou isso, ninguém mandou eles pregar isso, eles estão transtornando a vida de vocês, mas na verdade, nós não damos-lhes mandamento para eles passarem para vocês. E ele prossegue, vamos lá, versículo 25. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que já expuseram suas vidas pelo nome do Senhor Jesus. Eles estão na carta mandando dizer quem são esses homens. Homens que nós conhecemos, homens distintos, homens conhecedores da palavra. O versículo 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais boca a boca vos anunciarão também aquilo que nós já falamos. Por que eu estou fazendo questão de mostrar versículo por versículo para vocês entenderem? Vamos agora para o versículo 28. Na verdade pareceu bem, ele alterou aqui. Na verdade pareceu bem a quem? Não foi só a nós, porque nós estávamos na presença do Espírito Santo. Isso aqui é muito lindo. Porque antigamente não havia Espírito Santo, era a lei e o conhecimento daqueles que eram, portanto, os escribas e, enfim, sacerdote. Mas agora ele está dizendo, não foi escriba nem sacerdote, mas quem estava conosco era o Espírito Santo. Ah, como é gostoso. Um homem falando é uma coisa,
Agora, quando o Espírito Santo dá o amém, é outra coisa diferente. Aleluia. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Primeiro a Ele, depois a nós. Não vos impor encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então, a carta tinha 3 recomendações. Isso aqui é importante para nós. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue entender as recomendações da carta. Eles excluíram já aquela questão da circuncisão. Mas eles colocaram 3 coisas nessa carta. Primeiro, vamos lá? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Fundamental isso aqui. Alguém sabe o que é isso? Se não sabe, vamos lá. Quando nós, como cristãos, não podemos compartilhar, nem na festa, nem na comida, nem na bebida, nada que é sacrificado à idolatria. Por exemplo, festa de Cosme e Damião. É consagrado a pipoca, balas e outras coisas mais a Cosme e Damião. E nós levamos isso para casa e damos para as crianças. Isso não pode. As coisas que são entregues à idolatria não servem para nós cristãos. Quem está entendendo, diga amém. Então, nada. Eu estou dando um exemplo. Mas nós podemos aqui enumerar vários exemplos. Mas eu te dei um exemplo para vocês entenderem. Então, o que é sacrificado aos ídolos deve ser extirpado de entre nós. Abstenhar-se das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada. O sangue e a carne sufocada. Você sabia que o crente não pode comer sangue? Quem já sabia, levanta a mão. O crente não come sangue. Porque o sangue é a vida. A carne sufocada, quem já viveu na roça sabe disso. Antigamente pegava a galinha, destroncava o pescoço. E a carne ficava entranhada de sangue. Sabe como é que era chamada aquela galinha? Frango ao molho pardo. Negativo. Acabou isso para nós. O sangue deve ser tirado de entre os animais. Por isso, todo animal morto tem que tirar o sangue. Não faz parte da nossa vida cristã. Isso aqui é uma carta mandada aos gentios para a edificação da igreja. Isso faz parte do ritual da igreja. É fundamental para a nossa vida. Quem fazia até hoje por ignorância, amém. Da agora em diante não faça mais, porque é pecado, você está sabendo. Terceira coisa, o que eles falam mais? E a carne sufocada e a fornicação. Alguém sabe o que é fornicação? É um palavrão danado. Mas é um palavrão em todos os aspectos. Fornicação é uma prostituição, vamos dizer assim, é o namoro escandaloso de pessoas. A fornicação já é o pré-adultério. É isso aí. Tem pessoas que dizem, eu não adultero, mas ele vive na fornicação. É o namoro escandaloso, é o beijo escandaloso, é a vida sensual, praticamente no ato. É isso aí. Eu sei que vocês não dão glória a Deus numa hora dessa. Há muita gente que engoliu seco, mas aguenta aí. É a palavra. Eu falei que eu ia pregar a palavra.
Aí muita gente diz, por que crente não pode namorar? Porque isso é fornicação. O namoro do crente, sabe o que é, irmãos? Oração, jejum. Para Deus dar uma esposa maravilhosa. Para Deus dar um marido excelente. Ninguém na carne conhece a Deus. Uma moça na carne não conhece o marido na carne não conhece a esposa. A carne conhece os sentimentos dela, mas o Espírito revela o escondido na presença do Senhor. Eu conheci um rapaz que namorou 7 anos. Na época nós não éramos crentes. E aí um dia eu falei, rapaz, 7 anos namorando. Ele disse, mas eu tenho que conhecer direito a moça. Casaram, 90 dias separaram. Eu falei, mas rapaz, você namorou 7 anos, 90 dias. Pois é, a gente depois começa a ver a coisa. Então, não tem olho para ver. O olho que vê é o olho do Senhor. Ele revela as entranhas. Ele revela o segredo. Você quer casar com uma moça santa, um rapaz santo, entrega na mão do Senhor. Defeito todo mundo tem, mas Deus é aquele que ajusta as coisas no seu devido lugar. A dona Grácia está aí. Eu nem me lembro mais quantos anos de casado, mas passa de 40. Cadê a dona Grácia? Dá um sinalzinho aí com a mão. Ah, ela sempre esconde de mim ali atrás, ó. Oh, sai de trás da bagagem. Quantos anos, dona Grácia? Quanto? 46 anos que eu titulero, hein? Ela vai dizer, idem. Então, irmãos, 46 anos. Você sabe qual foi o nosso tempo entre conhecer e casar? 70 dias. 70 dias. Falei com ela, a mãe e o pai. 30 dias eu fui lá, peguei como é que chama? O dedo aqui, e fiz a aliança e ficamos noivos. Com mais 40 dias casamos. Estamos com 46 anos vivendo juntos. Nunca separamos. Nunca brigamos. Nunca tivemos problema. Deus nos deu 5 filhos. Está tudo aí crescido, criado. Honrando pai e mãe. Eles podem não ser crentes, mas eles sabem que existe pai e mãe que servem a Deus. Eu contei para os irmãos, meu filho Isaac não é crente. Chegou em casa na hora do almoço, tirou a camisa e ficou sem camisa. Aí o filho vai lá, falei com ele, filho, vai lá, põe a camisa, está na casa do pai, está na hora do almoço. Ele disse, mas eu não sou crente. Eu falei, eu sei, mas o pai é. Aí ele quis discutir. A minha filha mais nova, a Ruth, falou assim, o pai não está mandando? Vai lá, veste a camisa. O dia que você tiver sua casa, você vai fazer o que você quiser. Mas aqui quem manda é o pai. Murchou, fez uma tromba um pouco grande, botou a camisa, mas está lá. Vamos servir a Deus, vamos? Então, meus amados, era isso que era o pedido da carta. Abstenhais das coisas sufocadas aos ídolos, do sangue do sufocado, da fornicação. Dessas coisas fareis bem, se vos guardar bem vos vá. Estava escrito. Tendo-se eles, então despedido, partiram para Antioquia, ajuntando a multidão e entregou a carta. Chegando lá, eles disseram, está aqui o documento que nós trouxemos de Jerusalém. E quando leram, alegraram-se pela exortação.
Depois Judas e Silas, que também eram profetas, não era só apóstolo, eles abriam a boca e Deus usava. Exortava e confirmava os irmãos com muitas palavras. Olha, e detendo-se ali, eles ficaram ali pela causa do evangelho. Por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram na Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Tem problema na igreja? Tem. Mas Jesus resolve todos os problemas. É muito comum, irmãos, entre nós, algumas dúvidas. Porque tem pessoas que veem de alguns princípios que aprenderam errado. Aprenderam errado e carrega consigo e fica com aquela dúvida. Amém. Fica tranquilo, irmão. O tempo do Senhor, Ele vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Amém? Ninguém é perfeito. Nós estamos aqui buscando o Senhor. Você tem dúvida? Eu também tenho. Ou você acha que eu não tenho dúvida? Eu tenho. Eu gostaria tanto de ser melhor diante do Senhor. Eu gostaria tanto de conhecer todas as direções, todo o amém do Senhor. Quantas vezes a gente passa por cima por falta de entendimento, por falta de visão. Você passa por cima coisas que Deus poderia fazer muito mais por nós, por você, por mim. Mas a gente passa pelo fato de não termos mais comunhão com Deus. Eu me sinto, tem dia que eu digo, Senhor, eu tenho vergonha, que muita coisa a gente poderia saber mais. A Bíblia é um mistério, a Bíblia é um compêndio de maravilhas. Quanto mais você busca, tanto mais Deus vai revelando para você. Irmãos, é claro que hoje nas redes sociais tem muita heresia, coisas malignas, que as pessoas pegam um texto e desvia segundo as suas intenções. E aí depois você ouve e aceita muitas vezes aquela ideia, ou quando não aceita, cria uma raiz de constrangimento e você fica preso àquilo. Uma irmãzinha lá no Mato Grosso, por exemplo, ouvindo uma mensagem dessas, o cidadão pregava dizendo que Jesus já voltou e que a igreja não tem mais que esperar agora Jesus, que agora o ato era apenas do julgamento das obras e etc., mas que não tinha que esperar Jesus. Outra, há poucos dias, estava dizendo, vocês esperam morada celestial? Que conversa é essa? Não tem morada no céu, não. No céu não tem morada para ninguém. Eu cá comigo, você não vai, mas nós vamos para lá. Na casa do meu pai há muitas moradas. Mas eles pisam na palavra. Eles arrumam argumentos, subterfúgios, coisas que desviam da verdade. Então, irmãos, tenham cuidado. Não deixa nenhuma raiz de amargura maligna brotar e perturbar a sua vida espiritual. Vamos servir a Deus com um coração puro. Irmão, sabe o que eu vejo no Evangelho? Uma coisa que muita gente não vê. A simplicidade do Senhor. A simplicidade do Evangelho. Eu queria encerrar com essa palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreveu em 2 Coríntios, ele fala da simplicidade do Evangelho. Aleluia. Olha o que Paulo vai falar aqui no capítulo 11, de 2 aos Coríntios, capítulo 11. Vamos lá? Oxalá
me suportasses um pouco na minha loucura. Suporta-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tem preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também vos sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, corrompe os vossos sentidos e apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmão, qualquer confusão, qualquer coisa cheia de mistério, cheia de surpresa, não é Cristo. Jesus é a simplicidade. E Ele revela a sua graça na maior simplicidade. O povo de Deus é um povo cheio de simplicidade. E as coisas mais elementares da nossa vida, mais profunda, Deus vai revelando na mais perfeita simplicidade. Que Deus te abençoe. Continue na simplicidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nós não devemos, capítulo 12, ele fala, no versículo 5 ou 7, alguma coisa, ele fala assim, que nós não devemos ir além do que revela a nossa fé. Nós não devemos saber mais do que revela a nossa fé. Aí quando você procura ir muito mais além, sem estrutura, você entra em confusão. Aí Paulo disse assim, olha, irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Eu vi coisas que eu não posso falar para vocês. E quem era Paulo? Um homem do nosso naipe, da nossa condição. Mas ele disse, eu vi nos céus, eu fui lá, fui arrebatado até o terceiro céu, e vi coisas inefáveis que eu não posso revelar. Nós não temos capacidade de absorver. Então, irmãos, fiquemos com aquilo que é para a edificação da nossa vida. Amém? Amém? Amém. Curva a cabeça, fecha os olhos.